Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 2. Sou o professor Anderson e hoje a gente vai estudar superfície esférica e esfera, tá? Então a gente vai começar a estudar esses objetos, ok? E você vai encontrar lá no livro, no capítulo 15. Capítulo 15 lá do livro do Jerônimo e do Valdeni, tá? Eu vou diferenciar a superfície esférica de esfera, tá? Mas assim, na prática, às vezes a gente chama tudo de esfera, tá? Alguns autores não diferenciam, né? Mas aqui vamos diferenciar, tá? A ideia é o quê? O que eu vou chamar de esfera é a bola junto com o seu interior, tá? Eu vou chamar de superfície esférica a casca, tá? Tipo, como se fosse a bola oca, ok? É na mesma ideia que a gente fez quando diferenciamos circunferência de círculo, né? Lembra? Circunferência é só essa parte, né? Só a circunferência é a fronteira do círculo, né? E o círculo é tudo isso, né? Como vocês falaram na aula, né? O círculo é a pizza e a circunferência é a borda da pizza, tá? Então, para a esfera, a superfície esférica é o análogo, tá? Esfera é a bola maciça, né? O interior faz parte da esfera. Na superfície esférica não, tá? O interior não faz parte, então, ou seja, é só a casca ali. Ou seja, a superfície esférica é a fronteira da esfera. Vamos lá. A esfera é, faz parte de uma classe de objetos geométricos espaciais que nós vamos chamar aí de corpos redondos ou corpos que rolam, tá? Eles são mais ou menos, estão ali na mesma classe que o cilindro e o cone, tá? Quando a gente classifica assim. Ou seja, esfera e superfície esférica não são esfera, né? Não é um poliedro, tá? Então, começar definindo superfície esférica. O que é superfície esférica? Tá? Então, para definir uma superfície esférica, você vai precisar de um ponto O e de um número real positivo R, tá? A superfície esférica vai ter que ter então sempre um centro e um raio. No caso, o ponto O é o centro e o raio é o R. Então, a definição aqui. Então, a superfície esférica de centro O e raio R vai ser o lugar geométrico, né? Ou seja, o conjunto formado por todos os pontos do espaço, tais que a medida do segmento XO é igual a R. Ou seja, você tem o ponto O no espaço ali. Aí você vai pegar, colocar em um conjunto todos os pontos x, tais que a distância de x a O, né, ou seja, a medida do segmento XO, é igual a R. Esse conjunto é a superfície esférica de centro O e raio R. Tá? Em notação de conjuntos é assim, ó. Que a gente define esfera, tá? A superfície esférica, né? Então aqui a gente tem só a casca, tá? A superfície esférica. A notação que o livro usa é essa aqui, tá? S de esfera em inglês, tá? O é o centro e R é o raio. Em alguns casos, quando não tiver perigo de confusão, o livro denota só como S, tá? Sei lá, ele pode falar, considere a superfície esférica S. Superfície genérica, tá? Definição de esfera é bem parecida, tá? Você vai precisar de um ponto para ser o centro e um número real positivo para ser o raio. Então, a definição, né, de esfera de centro O e raio R, como é que é? É o lugar geométrico dos pontos x do espaço, tal que a distância de x a O é menor ou igual a R. Né? Ou seja, é o conjunto formado por todos os pontos x do espaço, tal que o comprimento do segmento XO, né, é igual a R, é menor ou igual a R, tá? Que é o que está aqui, ó. Aí note que quando a gente coloca essa condição aqui, ó, a diferença, né, que aqui é igual e aqui é menor ou igual. Então, quando você coloca os pontos x cuja distância desse segmento é menor do que R, está incluindo ali nos pontos interiores da superfície esférica, tá?
Por isso que a gente fala que, por isso que eu falei que a esfera é a bola maciça, tá? Aí, às vezes, por simplicidade, a gente pode denotar, né, uma esfera simplesmente por S barra, tá? Ó, a diferença que o livro faz na notação é que, no caso de superfície esférica, ele usa parênteses ali, tá? Então, por quê? Se eu tenho um ponto O e um raio R, você sempre vai ter então definida a esfera e a superfície esférica, né? Então, a superfície esférica ele está denotando assim, ó, com parênteses, e a esfera está representando assim, ó, com colchetes, tá? Mas sempre tem que indicar o centro e o raio, tá? Aí cuidado se for estudar por outro livro, né? Notação pode ser diferente. Aí você olha na definição lá como que o autor denota essas coisas, tá? Bom, essas definições aqui são bem simples, tá? A ideia delas. Pega duas esferas de mesmo raio. Então, se você olhar para elas tendo centros diferentes, né? Tem uma em cada parte do espaço. Se elas têm mesmo raio, quando você olha assim, você não vai ver diferença entre elas, né? Elas serão iguais pra gente, né? Mas aqui na matemática a gente fala igual, né? A gente vai falar que elas são congruentes. Por quê? Que basicamente é o mesmo objeto, só representado de duas formas, em dois locais distintos do espaço, tá? Aí isso vale tanto para a esfera quanto para a superfície esférica, tá? Então duas esferas são congruentes quando tem o mesmo raio. E duas superfícies esféricas são congruentes quando tem o mesmo raio, tá? Você só pode falar que duas esferas são iguais se elas tiverem o mesmo raio e o mesmo centro, tá? Bom, vamos ver aqui então quais são os principais elementos ali de uma esfera e de uma superfície esférica, né? Bom, aqui eu fiz uma superfície esférica. Eu coloquei o plano aqui para ficar mais fácil a gente enxergar, né? Para não ficar voando ali no espaço. Então, ó, esse ponto O é o centro dela. Tá? Em qualquer ponto que eu pegar aqui e calcular a distância até O, vai dar sempre o mesmo resultado. Tá? Então, o centro é aquele ponto O. Então, o que é um raio? É qualquer segmento que tem uma extremidade no ponto O e o outro na superfície esférica. Tá? Agora, vamos lá, eu fiz aqui. Agora, ó, esse segmento OB aqui, ó. Isso aqui é um raio, tá? Aí, assim, tem aquela... A gente tem que tomar cuidado em cada exercício, em cada situação, cada teorema. O que ele está falando de raio? O que significa o raio, né? Ou é o segmento, um segmento, né? Igual estou definindo aqui. Ou é a medida, né? Do raio. Por exemplo, a esfera de raio 2. Então, o que eu estou chamando de raio é a medida dos segmentos, né? Que eu consigo formar, tá? Vamos lá, aqui é um ponto interior. É qualquer ponto cuja distância até o centro é menor que o raio. E um ponto exterior é qualquer ponto cuja distância até o centro é maior do que o raio. Então, ó, o ponto C aqui ó, é um ponto interior, tá? Deixa eu tirar aqui. E o ponto D, tá aqui fora aqui, ó, é um ponto exterior, ok? Aqui não é tão complicado, né? Agora, o que é uma corda? É qualquer segmento que tenha as duas extremidades na sua superfície esférica, tá? No caso particular de corda, é um diâmetro. Então, o que é um diâmetro? Acho que todo mundo sabe, né? É qualquer corda que passe pelo centro, ou seja, qualquer segmento de reta que passe pelo centro e as extremidades estão na superfície esférica, tá? Ó, isso aqui é uma corda.
O segmento EF é uma corda. Se eu pegar esse segmento GH, deixa eu ver se é isso mesmo. O segmento GH é uma corda também. Só que, ó, o GH, o segmento GH passa pelo centro. Então esse GH é mais do que uma corda, ele é um diâmetro, tá? Então diâmetros são casos particulares de cordas, tá? Vamos lá, aqui é uma seção. Uma seção numa superfície esférica é a interseção de qualquer plano com a sua esfera, a sua superfície esférica, tá? Só que essa interseção não pode ser tangente à superfície esférica, tá? Ela tem que interceptar algum ponto interior. Tá? Por exemplo, pega essa. Não é pra ter apagado, não. Por exemplo, a interseção desse plano com essa esfera, né, a superfície esférica, dessa circunferência azul aí, ó. Tá? Isso aqui é uma. A gente chama de uma seção. Tá? Então, todo mundo aqui, ó, são seções, tá? Cada uma dessas circunferências aqui, ó, são todas seções. São resultados de interseções de planos com a esfera, tá? Deixa eu apagar esse plano aqui, talvez fique mais fácil de enxergar. Aí o que é um eixo? Qualquer reta que contenha o centro da esfera. Tá? Então esse aqui é um eixo. Tá? A reta GH é um eixo, tá? Aí existem algumas seções, fixado um eixo ali, existem algumas seções que vão receber nomes particulares, tá? Pra gente acho que não vai, isso aqui a gente não vai falar tanto assim durante as aulas, mas só pra a gente conhecer, né? O que são os polos relativos a um eixo? São as interseções, tá? Dessa reta com a superfície esférica. No caso aqui, ó, é o ponto G e o ponto H. Esses são os polos, tá? Então o eixo é a reta que passa pelo centro. Não é a reta, né? Qualquer reta, né? Subtração tem infinitas, né? Retas que passam pelo ponto O, tá? Agora, o que é um equador relacionado a um eixo? Então, é a seção perpendicular ao eixo pelo centro da esfera. Então, você vem aqui, ó, no seu, olha a sua esfera, eu fixo um eixo, né? Aí pega um plano que é perpendicular ao eixo justamente pelo centro da esfera. Aí você pega a seção, ou seja, a interseção. No caso aqui vai dar, deixa eu achar aqui. Essa a reta, essa circunferência azul aí. Tá, vou apagar o plano. Então, isso aqui é um equador. Tá? Equador relacionado àquele eixo ali, né? Maneira mais geral, a gente tem o conceito de paralelo. O que é um paralelo? É qualquer seção perpendicular ao eixo. Você pega qualquer plano perpendicular ao eixo e pega a interseção desse plano com essa esfera. Você vai ter uma circunferência. Isso é um paralelo, tá? Então, o equador é um caso particular de paralelo, tá?
qualquer circunferência ali que seja uma seção de um plano perpendicular ao eixo que eu fixei, vai ser um paralelo. Particular, o equador é o paralelo cujo plano contém o centro da superfície esférica, tá? Aí o meridiano é uma seção, ou seja, uma interseção de um plano com a sua superfície esférica, cujo plano passa pelo eixo. Ou seja, isso aqui, ó. Esse plano passa pelo eixo. Então isso aqui é um meridiano. Um meridiano relativo a esse eixo, tá? Também existirão infinitos meridianos para esse eixo, né? Qualquer plano que contém essa reta vai intersectar essa superfície esférica segundo uma circunferência, que vai ser um meridiano. Bom, a gente vai provar agora essa proposição, ó. Ela fala o seguinte, que numa esfera, uma superfície esférica, né? De centro O e raio R, toda corda AB que não é um diâmetro vai ter a medida menor que a medida diâmetro. Então a ideia, vamos analisar essa figura aqui, ó. Eu tenho AB, uma corda que não é diâmetro, tá? Então, o segmento AB não passa pelo ponto O. Então os pontos A, B e O não são colineares, logo a gente consegue formar um triângulo, tá? Esse triângulo ABO. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Você vai traçar um diâmetro com extremidade no ponto A. Né? Vai ser no caso aqui o diâmetro AC. A gente vai comparar a medida do diâmetro com a medida dessa corda B. Né? Comparar a medida de AB com a medida de AC. Resultado bem óbvio, né? Se for pensar. Então o que a gente vai provar? Que a maior distância possível entre dois pontos ali numa superfície esférica, tá? É no diâmetro. Ok? Então, vamos começar. Então, consideremos o triângulo ABO. Eu posso considerar esse triângulo, né? Existe esse triângulo, por quê? Pois AB não é diâmetro, tá? O que acontece? Então, o triângulo, a gente sabe que vale a desigualdade triangular, né? Ou seja, ela fala que a medida de um lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados, tá? Então, vamos usar isso aí. Da desigualdade triangular. Vamos olhar no desenho. Então, tem esse triângulo aqui, ó, ABO. Então, a gente sabe que a medida de AB é menor que a medida de AO mais a medida de OB, tá? Vou chamar isso aqui de 1, tá? Só pra indicar depois. Aí, o que você faz agora? Você vai traçar esse diâmetro aqui, ó, AC. Tem que passar por O, tá? Porque vai ser diâmetro, ok? Então vamos olhar a medida de AC. Então consideremos o diâmetro AC. Então olha só. Então a medida de AC é o que? Eu vou quebrar com medida de AO mais medida de OC. Só que acontece.
OC é um segmento, né? Esse pedacinho aqui, ó, que está ligando o centro a um ponto da superfície esférica. O B também, ó, é um segmento cujos extremos são o centro da superfície esférica e um ponto dela. Então ambos são raios, logo eles têm a mesma medida. Então a medida de OC é igual à medida de OB. Então isso aqui eu posso escrever como medida de AO mais a medida de OB. Só que por ó, isso aqui é justamente o que está aparecendo aqui. Isso é maior que a medida de AB. Então, ó, a medida de um diâmetro é maior que a medida dessa corda B, tá? Aqui nessa desigualdade que estou usando 1. Ó, com isso a gente encerra a demonstração, né? Bom, gente, para encerrar, vamos ver a determinação de esfera e de superfície esférica, tá? Se vocês lembrarem, no começo agora do curso de cálculo de geometria 2, nós vimos algumas situações de determinação de planos, né? A gente viu, por exemplo, 3 pontos não colineares determinam um único plano, 2 retas concorrentes determinam um único plano, uma reta e um ponto fora dessa reta também determinam um único plano, e 2 retas paralelas, né, determinam um único plano. Lá em G1, né, lá no primeiro bimestre, a gente viu que se eu tiver... cadê? 3 pontos não colineares determinam uma única circunferência, né? E, consequentemente, um único círculo, tá? Isso a gente viu lá em G1. Aqui, para esfera e superfície esférica, né, vale algo semelhante, tá? Eu não vou demonstrar, mas o resultado é a mesma ideia, só aumenta um ponto, tá? Então, pega 4 pontos não coplanares, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Quatro pontos não coplanares, ou seja, não existe nenhum plano que contém os 4 pontos. Igual eu peguei aqui, ó. Tem 3 nesse plano, então o quarto não vai... Peguei aqui em cima, então ele não tá... Não existe nenhum plano que contém esses 4 pontos, tá? 3 a 3 desses 4 pontos determinam um único plano, né? Só que nenhum desses planos vai conter o quarto ponto, tá? Então isso que é não coplanares. Então o que acontece? Nesse caso, existe uma única esfera. E no GeoGebra que eu não sei como é que faz isso, tá? Eu não só tem a ferramenta que usa o centro e o raio, né? Mas assim, dá pra provar que existe uma esfera que passa por esses 4 pontos. Uma superfície esférica, tá? Que contém esses 4 pontos, tá? Esses 4 pontos vão ser na casca, tá? Na superfície esférica, ou seja, na fronteira ali da esfera, tá? Então é um análogo lá do resultado de G1, né? Em G1 fala, se eu pegar 3 pontos não colineares, eu consigo uma única circunferência. Aqui fala o que? Se eu pegar 4 pontos não colineares, eu consigo uma única superfície esférica, tá? Consequentemente, uma única esfera também, tá? Aí o outro resultado fala o quê? Que esse corolário é imediato por causa desse teorema, tá? Se eu pegar um tetraedro, eu consigo construir uma superfície esférica circunscrita a ele. Deixa eu pegar aqui. Tetraedro é algo assim, né? Essa é uma pirâmide com base triangular, né? É um caso particular, tá? E todas as áreas são congruentes entre si, tá? O que acontece? Existe uma esfera que passa aqui por esses 4 pontos, A, B, C e D. Tá? A esfera não, a superfície esférica, tá? E única. E para qualquer tetraedro isso existe. Ou seja, todo tetraedro é circunscrito a uma superfície esférica, tá?
E ser circunscrito a uma superfície, isso significa, tá? Quer dizer que a superfície passa pelos vértices, tá? Todos os vértices. O que acontece? Por que isso vale? É porque os vértices, eles não são colineares no tetraedro, tá? Em qualquer tetraedro, os 4 vértices nunca são colineares, coplanares. Então, por esse teorema, existe uma superfície esférica que passa por esse ponto, tá? Então, isso aqui é consequência imediata desse teorema, tá? Ok? Bom, gente, com isso a gente encerra a aula de hoje. Aí, nas próximas aulas, nós vamos estudar a parte de posição relativa, né? Entre uma esfera e um plano, uma esfera e uma reta, tá? Ok? Então, até lá as próximas aulas.